Olá pessoal, seguimos nessa semana, última semana de julho, com o Sol ainda no signo de Leão e a Vênus retrógrada. A Vênus retrógrada em Leão sempre vai afetar a questão dos relacionamentos, a questão do feminino, questões também relacionadas aos artistas, celebridades, sempre vai estar envolvendo esses pontos. E quando a Vênus está retrógrada, ela se encontra, em termos de posicionamento, de movimento, entre o Sol e a Terra. Então é a que a gente chama de Vênus interna. Alguns astrólogos ainda chamam de Vênus nova, porque é quase o mesmo posicionamento que a Lua faz quando ela está na lunação, no início da lunação, que é chamada de Lua nova, entre a Terra e o Sol. A gente pode ver aí algumas imagens que eu estou colocando aí no vídeo, para vocês verem esse movimento de Vênus e essa posição que em geral acontece quando ela se encontra retrógrada. O ciclo de Vênus acontece, esse movimento, sempre em período de 1 ano e 9 meses. O que significa dizer que a última vez que ela esteve nesse movimento foi no final de 2021 e início de 2022, ainda que não no signo de Leão, em outro signo. Ela esteve nesse movimento em Capricórnio. Mas aí é interessante também a gente perceber o que foi que estava acontecendo nesse período. Porque essas coisas podem ser retomadas também, porque sempre é um período de revisão. Sempre é alguma coisa que volta, é um assunto que ainda não foi concluído, questões de relacionamento que também foram deixando de lado e agora podem voltar de novo à tona. Então, essas questões que a gente tem que estar sempre vendo e também, se a pessoa conhece o mapa, saber onde se encontra o signo de Leão, para perceber todas essas movimentações. E os próprios leoninos vão estar sentindo mais isso. Mais mudanças, mais momentos de transição, muita coisa nova acontecendo. Então é interessante perceber isso, né, em relação a esse movimento de Vênus, essa posição, e tentar entender um pouco melhor isso. Mas nessa semana nós vamos ter também uma outra energia bastante forte, que é a energia da lua crescente, que sempre significa botar a coisa em movimento. O que a gente pensou iniciar na lua nova, a gente vai dar um impulso novo agora. Então é um momento de expansão, um momento que as coisas se aceleram mesmo, né? Mais dinamismo, mais ação. E é uma lua crescente no signo de Escorpião. O que significa dizer que essa energia de Escorpião, que é regida por 2 planetas, tanto por Plutão quanto por Marte, sempre estão relacionados com alguns assuntos específicos dessa energia escorpiana. Em geral, são situações que vêm à tona, que estavam escondidas durante muito tempo, ali debaixo do tapete, que ninguém queria ver, e elas ressurgem de repente e começam a aparecer e jogar tudo, né, ali à luz do sol. Como a gente está vendo acontecer, eu não costumo falar em política aqui nesse vídeo, mas a gente está vendo muitas coisas aí surgirem do nada e uma coisa vai levando a outra e aparece um, depois aparece 2 e as coisas estão fluindo nesse sentido já, né? Então, é o que a gente chama, nos termos psicológicos, de sombras, né? Então, a gente tem que ver também no sentido individual. Falei de uma maneira mais geral, coletiva, no sentido mais individual também é interessante você saber onde está esse signo no seu mapa. Mas, no geral, é isso, é essa energia que faz surgir as coisas, né? Aquilo que a gente não quer ver vai aparecer, né? Pode ser em questão, em vários assuntos variados, assim, pode ser relacionamento, pode ser questão de trabalho, amizade, família, dependendo do que você tem, onde você tem no seu mapa, o signo de Escorpião. E também está muito relacionado também a processos de cura, né? Porque o Escorpião tem muito essa coisa da transformação, transmutação, tudo isso é possível também, quem tiver nesse processo, fazendo terapias, alguma coisa assim, é um momento bom também. Né, essa energia escorpiana tem também essa outra dimensão, cura e regeneração. E falando ainda em Plutão, ele segue ainda nesse aspecto difícil com os nodos lunares, que já vem há algum tempo, exigindo mudanças, transição, tanto a nível coletivo quanto individual, e também segue esse aspecto difícil, não em grau exato, mas ainda está com Sol e Leão. Ainda é um aspecto tenso. E nós sabemos também que no primeiro semestre
ocorreu um eclipse lunar, ou seja, uma lua cheia, um alinhamento exato entre Sol, Lua e Terra, no mês de maio em Escorpião. Então, também é uma energia que vem, vai fluindo durante o período de 6 meses, ainda está essa energia acontecendo. Então, o planeta Plutão rege Escorpião e Marte também. E Marte segue o caminho dele no signo de Virgem, e na sexta-feira quem entra em Virgem é Mercúrio, que é justamente um dos signos que ele rege. Então ele vai estar muito bem posicionado. Também vai acontecer em agosto um movimento de retrogradação também, que eu vou falar mais para frente com detalhes sobre isso, que também é bastante interessante, esse movimento retrógrado de Mercúrio, que esse ano está acontecendo só nos signos de Terra. Então, a gente vai ficar mais termos mentais, né, que está muito ligado ao pensamento, ao entendimento, vai estar de uma forma um pouco mais organizada, exigindo mais praticidade no nosso dia a dia, ser mais objetivo, e também aquela coisa meio cri-cri de Virgem, né, de querer ver, assim, sempre observar de uma maneira crítica o comportamento dos outros e tal, fica uma coisa um pouco assim, nesse lado mais difícil, mais negativo dessa posição. Mas no geral é bastante interessante o posicionamento de Mercúrio em Virgem. Tá? Então seguimos assim nessa semana com essa energia e faremos então da próxima outro vídeo para vocês. Quem quiser seguir no Instagram, @estelar.caravana. Obrigada, até mais.